A associação é sem fins lucrativos, é bonzinho, isso não existe para mim, de verdade. Como meu escritório de advocacia, que é uma LTDA, uma empresa, tem mais viés social do que muita associação. Eu não advogo para associação, eu advogo para planta, né? That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Você sabia que a USA Hemp Pharmaceuticals acaba de inaugurar a sua nova sede no Brasil? Pois é, Goiânia agora é a sede nacional da USA Hemp Pharmaceuticals. Esse é um passo importantíssimo que reforça o compromisso com o país e com os profissionais de saúde que estão na linha de frente da transformação da medicina canabinoide. Essa nova estrutura não é apenas um marco físico, mas um centro de conexão, educação e, claro, inovação. Pensado para aproximar ainda mais a USA Hemp dos médicos e dentistas que acreditam no poder da ciência e no potencial terapêutico dos canabinoides. Além de oferecer suporte técnico e científico, a nova sede vai receber eventos presenciais, encontros clínicos e treinamentos exclusivos, criando um espaço colaborativo para troca de experiências e aprofundamento profissional. Acesse usahempbrasil.com e converse com o time técnico da empresa. USA Hemp Pharmaceuticals, agora com sede no Brasil, mais perto de você, mais perto de transformar vidas. Oi, oi, oi! O Cannabis Hoje Pode estar começando e nesse episódio a gente vai mergulhar no universo das associações de pacientes da planta com ninguém mais, ninguém menos que Ladislau Porto, que advoga e advogou para várias delas e é especialista em conteste no tema. Ladislau, carinhosamente conhecido por Lau, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Ô, Anitta, prazer aqui, já venho acompanhando o seu trabalho há muito tempo. Vamos ver aí o que a gente pode conversar, discutir aí, projetos, tudo que envolve a planta, né? Que esse é meu objetivo, sempre foi. É uma alegria imensa ter você aqui, na verdade, porque você já devia ter vindo, né? Muito antes, então, chegou atrasado e eu faço a meia-culpa aqui. Lau, você é conhecido como o advogado das associações de pacientes. Então eu queria saber, queria que você não só me contasse quais foram essas associações com quem você já trabalhou, mas também que você citasse processos específicos com os quais você vem colaborando. Então, Anitta, essa aí é uma pergunta para o podcast inteiro, né? Posso falar assim, porque, assim, quais associações? Eu cheguei ao mesmo tempo a estar advogando para 28 associações simultaneamente, né? Uau! Eu sabia que era muito, mas jamais imaginei uma cifra dessa. Cara, bastante mesmo. Eu vou tentar responder as duas perguntas da mesma forma, assim, que para ilustrar, né? Quando eu ganhei a primeira decisão da PEP, só tinha a decisão da Abrace. E depois da decisão da Abrace, ficou um lapso muito grande de tempo para a questão de uma outra decisão. E só veio da PEP. Nesse momento, muita gente me procurou. Né? Eu comecei a advogar para várias. A segunda que eu comecei foi a AME de Pernambuco, né, também. E aí a AME ganhou autorização logo depois,
né? Então, assim, tinham 4 autorizações no Brasil e eu estava participando de 50%, né? Então, foi algo assim que nem eu imaginava que isso acontecia. Apesar de que na AMA, é importante eu ressaltar aqui, que eu era o diretor jurídico, mas por uma estratégia política, a gente envolveu a Defensoria Pública da União como o autor da ação, né? Eu não era o advogado ali de frente, mas todo o conhecimento sobre a tese ali fui eu, mas é importante a gente ressaltar aqui a presença da Defensoria Pública. E aí eu acho que o grande salto na questão da minha advocacia, apesar de já ter esse número maravilhoso, né, foi quando a gente começou a advogar para a Santa Cannabis, e a Santa Cannabis ela não tinha ainda ganhado a liminar. E durante a instrução do processo eu convencia o juiz que ele tinha que dar na sentença. Isso foi muito legal, né? Então foi assim uma mudança que aquilo ali acabou com a minha vida de verdade. Pelo menos a minha vida pessoal, né? Porque foi assim uma abertura assim de pessoas, de conhecimento, de tudo, né? Então, aí depois eu ainda assumi a Abrario durante o processo também, que foi a outra que eu ganhei e que recentemente a gente teve uma decisão no TRF, né? Sim. Essa Abrario também eu peguei durante o processo. Mas ao longo do ano passado para esse ano, eu venho diminuindo o número de associações para poder viver, né, Anitta? A gente tem que ter vida, né? Importante, Porque assim. eu não via minha família, estava algo que realmente e é algo que era praticamente voluntário, posso falar assim, que se as pessoas acham que eu com isso, porque as associações é onde as pessoas não têm dinheiro para pagar o remédio, né? Então, eu vou ali chegar e cobrar um honorários como eu acho que deveriam ser, você chegar no escritório de advocacia e perguntar para um advogado, quero plantar maconha hoje, quanto é que custa? Né? É 1 milhão, se parar para pensar friamente, né? Claro. E não foi essa a perspectiva que eu atuei na advocacia, foi muito uma advocacia social e tal, e isso demanda muito tempo, né, que é algo que demanda tempo. Então eu tive que dar uma diminuída para eu poder estar mais com a minha família, mas eu não óbvio que é algo que eu tô aí, eu tô brigando ainda, não tem isso, entendeu? Olha Mas essa só, luta. não conhecia esses bastidores aí. Então, se não foi assim por grana tal qual, foi uma advocacia ativista, né? Total? Eu não digo Ou nem que não? ativista. Não digo ativista porque eu nunca corri atrás disso para defender a cannabis ou a maconha. Nunca fui um cara que de correr. Foi a Margarete e o Marcos. O Marcos é amigo de bairro, de infância, né? Então falou, cara, eu já tinha uma advocacia social, né? Eu já tive escritório em comunidades do Rio de Janeiro e tal. E falaram, Lau, me ajuda, pelo amor de Deus. Tem o Emílio aqui, que é um bom parâmetro para você trocar uma figurinha com ele. Foi com quem eu troquei umas figurinhas. E comecei ajudando um amigo de infância mesmo. Mas sempre gostei muito da planta também, né? Foi algo que me conectou fácil. Olha só, eu queria que você também nos desse um panorama geral da situação das associações de pacientes no Brasil hoje. Claro que isso tem uma certa complexidade, porque cada uma das mais de 200 associações vive um momento bem único, né, diferente das demais. Mas tenta fazer uma fotografia desse momento, com as suas camadas e cores. Assim, é muito engraçado essa pergunta, né? Nunca me fizeram, mas é algo que eu já venho observando há muito tempo, né? Assim, eu percebo que hoje é um business, né? A cannabis, as associações, é um negócio, não é associação, vamos galera ajudar. Esse discurso existe, né? Mas não é um fato que vem acontecendo nas novas associações, isso é um fato. Mas eu boto isso muito culpa, e eu estou aqui há muito tempo e eu posso falar isso com toda tranquilidade, que isso é muito culpa das primeiras associações que assim não deram um exemplo de transparência, de outras coisas, né? Que mostra que esse é o caminho para você fazer um negócio de cannabis no Brasil, né? Então, transformaram algo que era muito bom inicialmente e que, de fato, virou um grande business. E não tem problema nenhum, mas agora não dá para dizer que as novas estão querendo o negócio, não. Na verdade, elas estão pegando todo o lastro que foi deixado histórico pelas que iniciaram, né? E estão fazendo o trabalho dela com dignidade também, tentando dar um produto de qualidade. Eu não vejo isso como um defeito, né? Mas esse é um panorama. Eu vejo um negócio muito mais associação é sem fins lucrativos, é bonzinho. Isso não existe para mim, de verdade.
Interessante você ter vindo trazer isso, Lau, porque eu já escutei, inclusive, de gente do governo, que as associações são, na verdade, mais beneficiadas que as próprias empresas que atuam nessa área, porque elas teriam direito ao cultivo, coisa que as empresas não têm, e um faturamento e lucro mensal milionário, né? Maiores, inclusive, do que todas as empresas, ou cada uma das empresas da 327. E aí, essa pessoa até citou nominalmente a Abrace, né? Um exemplo concreto, e ainda fez as contas comigo, tipo, 35 mil frascos mensais a R$300, jogando pra baixo, quanto que dá isso, né? E eu ouvi isso não só de gente do governo, mas é um negócio que tá difundido. Então, eu queria que você aprofundasse mais nisso também pra gente esclarecer, porque se a gente ouve isso do governo, né, então peraí, então vamos acreditar que todo mundo tá fazendo essa mesma coisa e se der pra entrar mais especificamente no caso da Abrace também seria interessante. Eu sou fã do Cassiano. Eu acho que a preocupação do Cassiano é a questão da qualidade do remédio. Agora, se o cara tá ganhando dinheiro, não sei o quê, ele tem que prestar conta com os associados dele, quem lá pertence, entendeu? Uhum. Eu entendo que o governo não deve ter essa preocupação, né? Porque o empresário também só não tá atuando na cannabis por medo, né? Que quem está correndo risco é o cara que está na associação, né? Então tem o outro lado da moeda, né? Então, se o Cassiano não estava lá botando a planta no chão, isso não estava acontecendo hoje, todo esse movimento da indústria, de tudo, né? Então, não é culpa do Cassiano, não boto essa de forma alguma, né? Pelo contrário, ele eu vejo como um cara que se arrisca o tempo todo para tentar melhorar algo dentro do país. A culpa não é do Cassiano. Não, e que foi buscar brechas para conquistar direitos e conquistar, né, um novo marco legal, uma expansão disso. Então, independente de discordar ou concordar com determinadas coisas, é um fato de que ele colaborou e muito para a expansão do marco regulatório, né, o no viés Brasil. industrial e comercial, isso vai de acordo com Você pode ser uma associação e ter um viés social, como meu escritório de advocacia, que é uma LTDA, uma empresa, tem mais viés social do que muita associação. Pois então, é. o que vai mostrar que a associação de fato é uma associação é quem administra a associação, né? Isso é que a gente consegue perceber que são pouquíssimas associações que têm esse viés social. Isso é que eu fico muito triste, né? Essa é algo que, de fato, me dói a cabeça mais do que o cara lá tá ganhando dinheiro. Tá? Isso é fruto do trabalho dele, de merecimento. O empresário não tá ali porque não teve coragem. Claro. Né? E ele teve essa coragem. E aí, fazendo esse balanço que eu tinha te pedido na pergunta anterior, né, esse panorama geral, queria que você me dissesse também, assim, por exemplo, a nível de competitividade mesmo. Você acha que hoje as associações elas estão pé com produtos de 327, de 660? Em que lugar se encontra as associações? Assim, Anitta, isso foi sempre uma preocupação minha, né, da questão da qualidade, porque eu não vou advogar para uma associação que não dá um produto bom para um paciente. Foi mal, que não tem higiene, o básico. Exatamente. Então, isso para mim, eu não advogo para associação, eu advogo para planta, né? Então, isso para mim me dá muita clareza e muita certeza. Eu já larguei a associação porque eu via que não tinha condição de dar aquilo para uma criança, né? E produto. Então, assim, dentro das associações que eu trabalho, né? É claro que tem uma ou outra que, né? Mas está em busca daquela qualidade, né? A ilegalidade atrapalha muito a qualidade do produto, né? Ela está atrelado, né? Então, total. Porém, eu percebo aqui que tem para mim, o que diferencia uma associação de uma 660 é que se a Anvisa quiser, ela pode ir aqui fiscalizar a associação. Tá lá o laboratório. Como é que ela faz para fiscalizar o laboratório lá fora? Né? Como é que ela sabe que aquele produto que está vindo lá dos Estados Unidos, do fabricante para casa do paciente, ela fiscaliza documento? Foi mal. Claro. Né? Então, assim, eu acredito que as associações elas produzem produtos tão bons quanto, né, o da 327 ou da 660. Isso vai depender da associação, né, com certeza, mas é possível se fazer sim um produto com a mesma qualidade. Eu conheço algumas, se você for no laboratório, você fala, cara, eu não estou no Brasil, sério mesmo, porque como é que pode, né? A própria Abrace. Você entra no laboratório da Abrace, cara, você sente orgulhoso de tomar um remédio daquela qualidade, entendeu? Essa que tem que ser a preocupação do gestor da associação.
O que você está dando para o seu paciente? E você enxerga, assim, alguma conquista ou alguma possibilidade de ampliação desse marco das associações que ainda não aconteceu, mas que tá, assim, segundo o seu ponto de vista, tá fácil de acontecer ou dá para lutar por isso, sabe assim? É assim, eu não vejo uma possibilidade de ter uma legislação para associação diferente para a indústria. Isso faz o menor sentido, de verdade, porque você está beneficiando quem no final dessa lei? A lei, ela trata do benefício de quem? É do gestor ou é do paciente? Quer dizer, quando você diferencia a associação de uma empresa, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, ó, as duas empresas, né, vamos dizer assim, né, uma é sem fins lucrativos e a outra com, elas vão fazer uma pomada. Por que a regulamentação da pomada da empresa vai ser diferente da associação? A associação, ela tem diversos benefícios fiscais já. Então, na qualidade do produto, não tem que ter diferenciação em lei. Eu acho isso uma loucura, as associações, e eu acho isso um tiro no pé você buscar por isso. Né? Eu acho que você tinha que buscar por uma legislação que, se a pomada for, eu não preciso plantar essa planta como a Anvisa queria lá atrás, quando ela fez a 327, querendo botar em bunker e não sei o quê. Não, é isso que a gente tem que lutar. Agora, eu não posso querer um marco diferente, e está muito interessante que no próprio PL 399, as associações elas vêm como um anexo. E se eu sou um deputado, é muito fácil, ó, vamos votar e tira o anexo. Né? Tira o anexo, porque não faz o menor sentido, um benefício mais do que elas já possuem perante a lei. Né? Não vejo isso sentido fiscal, até regulatório, né? A questão de Anvisa, de como é que você vai dar prazo para a associação se regulamentar quando tem uma lei? Não sei se eu entendi, Lau, vou ser sincera. Vamos, pega na minha mão e vamos lá de novo. Vamos lá. Não, o que acontece? As associações, elas lutam por um marco legal diferenciado das empresas, né? Sim. E no PL 399 tem todas as leis, os artigos e tal. E as associações, elas entraram como se fosse um anexo da lei, né? Então, assim, eu vejo com muita facilidade uma votação em algo e tiro o anexo. E para mim faz todo sentido, porque elas não podem se beneficiar pelo fato de ser associações por produzirem um produto. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, as associações, elas vendem óleo. Claro. Elas pagam imposto sobre a venda de óleo, entendeu? Elas já têm esse benefício fiscal, né? Há essa discussão se tem ou não o ICMS, enfim, ela não pode ter benefício por causa do produto, porque você está prejudicando o paciente. Não é questão financeira. As associações hoje atendem um pouco mais de 20% do total, né, de pacientes de cannabis no país. E ainda assim, a Anvisa não tem falado, não tem incluído elas para nada. Por que isso acontece, né? Por que falta proposta de regulamentação da Anvisa para as associações? É assim, o que falta à Anvisa é a questão da portaria 344, lá a planta é substância proibida, né? Então, assim, existem algumas formas da Anvisa se posicionar. Enquanto não é regulamentado, ela é contra, porque as associações, não é que ela não gosta das associações, Tá. é porque, de fato, para elas, para a Anvisa, a planta é substância proibida. Então, daí complica tudo que as associações lutam, né? Então, existem algumas formas, existem formas através de projeto de lei, pode ser através da Anvisa, pode ser através do governo federal, né? Isso pode modificar, mas enquanto isso não está regulamentado, a Anvisa vai ser sempre contra, e é natural, né? Ela tem diversas preocupações com controle de qualidade, né? Isso não é nada pessoal com a cannabis ou com a maconha, né? Isso serve para qualquer outra substância que a Anvisa controla. Bueníssimo. Então, com essas palavras sábias e esclarecedoras de Ladislau Porto, vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta.
Se você curte um bom papo, livre e direto, sem medo de ser feliz, eu te convido a escutar o podcast Saindo da Estufa, da revista Brisa, que essa semana tem como convidado Chinaína, músico e apresentador de TV, um cara massa demais, falando sem medo sobre cannabis e outras substâncias. Quando você acabar esse episódio, vai lá no buscador dessa mesma plataforma onde você tá ouvindo o Cannabis Hoje Pode e dá play no Saindo da Estufa, que você não vai se arrepender, e eu garanto. Estamos de volta com Ladislau Porto, o Lau, advogado referência em conquistas judiciais envolvendo associações de pacientes de cannabis no Brasil. Então, Lau, as associações no Brasil são um fenômeno muito sui generis e, até onde eu saiba, um fenômeno mesmo único no mundo. Então, explica pra gente o que foi que propiciou a que esse modelo tenha funcionado no Brasil e nunca antes ou depois tenha sido replicado em outros países. Assim, eu acho que muito do desespero, né, Anitta? Eu acho que muito do desespero das mães lá no início, das pessoas que se juntavam e era tráfico internacional você importar CBD. Então, a partir daí, essa demanda foi caindo no colo dos advogados, né? Então, a gente trabalha sob demanda, né? Então, isso não foi algo orquestrado, pensado, né? Eu me lembro muito bem quando a primeira vez que a Margarete chegou no escritório, né? E eu já era amigo do casal, do Marcos, pelo menos, que o Marcos era do mesmo bairro que eu, desde pequeno, né? Então, quando eles chegaram, eu falei, cara, agora eu quero que você seja um advogado. E era muito interessante que eu falei, mas e aí, como é que essa sua relação com seus associados, ela não, a criança tem a mesma doença que a minha, eu vou lá, dou remédio e tá tudo certo. A gente tem uma... Eu falei, que isso, Margarete, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer um controle. E aí a gente tentava se espelhar nas regulamentações que tinham a 660 antigamente. Então, era algo que a gente estava inventando direito. Não tinha um livro para ler ali, foi o que você falou, não é algo único, né, que aconteceu. Então, foi muito de amor pelo negócio, de lutar, de pensar, estratégia jurídica, né? E tudo isso, né? E isso deu certo, né? A gente pôde ver que foi a forma de ter essa abertura no Brasil, né? Então, isso é muito legal. Você vê que você estava lá no início daquela construção, ninguém acreditava e o negócio foi dando certo e se multiplicando, né? Isso é muito bom. Ver que hoje tem vários advogados que são capazes tanto quanto, né? A questão da associativa ainda é um pouco mais complicada, né? Mas eu já conheço vários advogados que têm total capacidade para fazer um bom trabalho, às vezes até melhor do que o meu, certamente. Isso é muito legal. E agora me ocorreu aqui, você falando, que eu não te perguntei, né? Já que você está diminuindo o ritmo de atendimento de associações, para onde você está indo, assim? É dentro da cannabis, é fora? Para onde você quer? Não, é um pouco fora, né? Assim, eu tô na advocacia social há muito tempo, né? E eu trabalho com coisas de teses novas, né? Eu estudo teses novas, como foi a própria cannabis, né? Claro. Então, é algo mais comercial, né? Essa agora não é muito social não, que eu vou ter que me dedicar em uns 2 anos, mas eu não vou sair nunca da cannabis, que é algo que eu tenho um amor. E quando tiver um projeto de algo que eu vejo, que não posso dizer que eu estou saindo, né? Eu estou, na verdade, desacelerando, Claro. eu posso dizer assim a palavra correta, porque eu continuo estudando, eu sou um doente mental nesse aspecto no bom sentido, né? Porque o Participativo, né? eu não paro, cara. Eu tenho um incessante. Então, eu tô lutando na OAB, né? Eu não vou deixar de ocupar o cargo, porque eu acho que é importante ter um advogado que defende a causa sem interesse comercial, inclusive, né? Totalmente. Eu tô ali Exato. defendendo a sociedade. Eu não receber dinheiro por isso, né? Eu fico muito feliz, assim, é difícil, né, no Brasil, né, mas é algo que eu tenho muito orgulho de lutar, algo por amor. Se eu botar ali na planilha ali, certamente, com viagens, com tudo, tá vermelho, certamente. A cannabis no meu escritório. Então, assim, é algo que eu tenho que parar. Eu acho que com essa decisão da Abra-Rio, né, eu fico muito feliz eu sair por cima, né? Não que eu esteja saindo, não é, mas é algo que coroa um trabalho, né, de longa data. Eu tô há 10 anos aí praticamente advogando com a cannabis, né? Eu entrei na
na APEP, acho que em 2015, 2016, por aí. Então, são quase 10 anos de estrada aí num projeto. Então, E abriu várias tá abrindo, teses. né? Quando legalizar, não vai precisar mais do Ladislau, tá maravilhoso. Não, aí Pô. você entra pro conselho da entidade reguladora, órgão regulador da cannabis no Brasil. Eu trabalho hoje com uma ONG, com ONGs que trabalham com pessoas vindo do cárcere, que, por exemplo, elas existem, né? Da Caroline Bispo, né? Então, essa questão me levou a um outro patamar de uma luta social, né? Que não é só cannabis, né? Então, isso é muito legal. Então, minha advocacia social, de lutar por um mundo melhor para todo mundo, não tem como parar. Só no dia que eu me aposentar. É isso. Vai longe isso, vai ser Tomara. daqui muitos anos. E Lau, conta pra gente o que tá rolando de movimento de bastidor nas associações, né? Pra, de alguma maneira, se inserirem nessa regulação de cultivo em larga escala para fins medicinais do Brasil. Eu sei, por exemplo, que várias delas já estão em conversa com a Embrapa para colaborações de pesquisa com a instituição. Mas, além disso, tem alguma coisa que você esteja sabendo? Assim, eu trabalho em várias associações como prestador de serviço hoje, né? Eu devo estar com umas 8, 10 ainda, né? Então, assim, mesmo largando, você vê que ainda é muita coisa, né? Assim, eu já faço muita reunião com universidade, né? Com a Anvisa, já fiz com a Embrapa há 5 anos atrás, reunião, inclusive, né? Eu já tive 2 vezes com o ex-presidente da Anvisa, né? 2 ou 3 vezes, né? Então, assim, esses bastidores é onde eu gosto de atuar. Esse aí eu nunca vou sair, né? Então, que eu costumo falar que a cannabis é uma luta política, né? Eu não vejo uma política partidária. Esses dias eu tive com pessoas muito importantes, né? Que certamente mudam o rumo do país com muita coisa, e foram pessoas da direita que me colocaram lá, né? Isso é muito interessante. Eu dentro desse tabuleiro, né? Eu percebo que tem muita gente hoje já entendendo o jogo da cannabis, né? Pro bem ou pro mal, né? Eu vejo isso como super positivo, essas pessoas, porque até pouco tempo atrás eu jamais que seria aberto, né? Então isso é muito legal, né? Eu tenho essa minha visibilidade jurídica, né? Ela me abre muita porta, né? Para ter acesso a pessoas que eu jamais achei que teria, e isso tem mudado assim dentro de coisas que não podem ser ditas, né, mas que a gente percebe que as mudanças dentro principalmente para mim, que é onde é o mais importante no âmbito legislativo, né, tem andado assim de uma forma, eu tenho me encontrado com pessoas que de fato podem mudar, né, a questão da posição política e tal, né, ainda tem muito preconceito ainda com a planta, né, mas aquele meu jeito irreverente, né, nunca acaba aí, eu sempre saio com uma brincadeira ou tirado uma hipocrisia, porque é o que eu falo, né? Esses dias eu estava com algumas pessoas, né, que eram meio assim contra, e eu falei que o preconceito você precisa cuidar com você. Eu tô aqui para te dar uma informação verdadeira. Eu não vou dizer que cannabis é uma coisa e maconha é outra, que a planta que o cara fuma é uma, que o remedinho é outra, porque eu vou estar te enganando. Quando você começar a aprender, você vai ser enganado. Então, o meu trabalho é real, é de verdade. Eu não tô aqui para te enganar, né? Então, isso é muito legal. Os caras, caramba, é mesmo? Como é que faz, né? Então, aí começam aquelas dúvidas e você percebe o interesse pela coisa, né? Então, mas sempre vem com algum laço de alguém da família que está utilizando, né? Isso é muito interessante, essa percepção. Mas são coisas que eu não posso e não devo falar, mas muita coisa. Os bastidores das associações eu nem participo muito, de verdade, porque é muita. Não é algo que não é da minha natureza, né? Muito conflito. E eu participo através do que eu conquistei dentro das associações. Eu faço essa minha política, às vezes pessoal, com uma indicação, que eu não sei o quê, que eu vou tentando fazer esse trabalho. Isso é que custa caro. Lau, vem aqui, não sei aonde. Lá vai o Lau, igual um maluco, pega avião sozinho, ninguém sabe, vai para Brasília, vai. Mas tá indo, eu não vou deixar de fazer nunca. Que lindo. E explica pra gente, já indo pros finalmente, quais são os direitos e os deveres que implicam abrir uma associação? Por exemplo, habeas corpus individual de cultivo dá, de alguma maneira, direito de começar um cultivo coletivo para distribuição para vários pacientes? Cara, isso é algo que me preocupa muito. As pessoas estão tirando habeas corpus, abre associação e acha que está tudo tranquilo,
né? Assim, eu fico morrendo de medo. Eu costumo dizer para as pessoas que a associação, ela se assemelha a uma associação criminosa, né? É um comando vermelho, é um PCC, até você conseguir essa autorização, meu Até amigo. provar que tipo de associação. Exatamente, a associação, ela tem dois tipos de associação no nosso regulamentação brasileira, né? Que é a associação criminosa e a associação sem fins lucrativos. Para você ser confundida uma com a outra é muito fácil, né? Então, assim, as associações, elas estão se multiplicando com falta de informação, com falta de conhecimento, ainda mais essa decisão do STF que ainda veio para atrapalhar mais ainda, né? Dizendo que 40 gramas pode, 6 pessoas acham que pode mesmo, que está tranquilo, e aí estão juntando habeas corpus individuais para dizer, aqui tem 5 habeas corpus, a gente pode ter não sei quantas plantas, né? Assim, vamos fazer um clube. Totalmente a finalidade do habeas corpus individual, né? Então, eu vejo muito receio, né? O que dá tranquilidade, as pessoas falam, não, eu já distribuí a ação, agora está tranquilo também. É outra coisa que eu escuto muito, né? Eu entrei com a ação pedindo autorização da associação, agora está tranquilo, de forma alguma. Tem várias associações com processo em curso que está dando problema, né? Inclusive a Santa Cannabis, a galera foi presa, a gente conseguiu soltar, saiu a decisão favorável da Santa Cannabis, aí a gente mostrou para o juiz criminal, olha, a gente conseguiu, tá vendo? Eles não quiseram nem saber, fizeram a denúncia e denunciaram os caras por tráfico. Caraca! Mesmo com autorização, né? Então, assim, é algo que ainda dentro do direito é muito perigoso, entendeu? Então as associações precisam ter muito cuidado, né? Eu costumo falar que é uma máxima do Grow Room, né? O melhor segredo da associação é o segredo. No começo, até ganhar autorização, é andar debaixo do radar sem ninguém saber, né? Porque eu tenho medo. Por isso que eu nunca fiz parte nenhuma, né? Porque eu não gosto, não. E por isso que os empresários não vão para cima dela, porque eu vou correr risco. Quem tem medo, claro. Bueníssimo. Então agora vamos para os quadros. Simbora. Bora lá. Então, me conta qual é a sua regulação ideal para cannabis, focando mais, claro, nesse caso das associações. Como você acha que devia ser? Eu sou utópico, né? A minha regulamentação, eu vou advogar para cannabis enquanto não houver, eu costumo falar isso, maconha na praça, cara. Eu acho que ela tem que ser acessível para as pessoas em vulnerabilidade, entendeu? Então, não é associação, é individual a questão, é a planta, né? Eu acho que enquanto a gente puder ter acesso às pessoas com o máximo de facilidade, né? As pessoas principalmente em vulnerabilidade social, então esse é minha utopia, né? Maconha na praça, eu acho que essa é a minha regulamentação ideal. Maravilhoso. Tô sonhando muito? E aí, muito? Tá sonhando bem, o importante é sonhar. Olha só, Cannabis Indica. É aquele momento que a gente pede dicas, sugestões de pessoas ou conteúdos a respeito da planta que você queira compartilhar com os nossos ouvintes. Assim, eu vou dentro da minha área de atuação, que eu acho que é legal, né? Eu gosto muito do Ítalo Coelho, do Natan Dueck, o Cleiton também é muito bom. A galera mais nova que tá chegando aí é o Murilo também, é uma galera nova que até me impulsionaram a entrar nesse mundo que eu nem sou muito fã, né, cara? É difícil pra mim, eu não tenho muita paciência com essa questão, mas eu vejo que é algo muito importante, né? Todo mundo, tu tem que postar mais. Eu falo, cara, claro. eu posto muito já, como é que você quer que eu poste mais, né? Então... Eu vi mesmo que você começou. Adorei. Então, já tem um tempo, né? Mas foi muito por causa dessa molecada mais nova que veio, cheio de gás, adquirindo conhecimento. Então, assim, dentro da advocacia, que é a minha área de atuação, o Eric Torquato também é um cara que está sempre antenado nas redes sociais, né? Então, e traz esse conteúdo principalmente da área jurídica, que é muito importante, né? A gente saber nossos direitos. Então, eu vou deixar a indicação desses nomes aí, só amigos. Bueníssimo. E aí, para quem ficou a fim de te seguir nas redes, de te mandar uma mensagem, enfim, de te encontrar, como você é encontrável? Instagram, lá de Lau Porto, né? Eu sou um cara, não sou muito de Instagram, mas eu tô lá, eu respondo, mando o meu WhatsApp lá e aí fica mais fácil de me encontrar, né? Porque... LinkedIn também, né? LinkedIn quase nunca, não entro nunca, não vai lá, não me pede, rede social não é muita...
Manda sinal de fumaça, é bem mais fácil, Anitta. Comigo é mais difícil, assim. Eu acho que é o WhatsApp, é o meio de comunicação. Tem lá no meu Instagram, mas LinkedIn eu raramente entro, cara. Raramente. Tá. Bueno, então já sabemos como encontrá-lo. E é isso, Lads, adorei, foi massa demais. Eu sabia que ia ser massa, mas eu acho que na verdade a gente vai precisar de um próximo episódio logo. Espero que tenhamos motivo para isso, espero que haja avanços nessa área de associação e em outras para que a gente possa voltar a conversar. E é muito nóis, valeu. Tamo junto, pô, um prazer, né? Realmente demorou, a gente já tinha se falado várias vezes, vai, não vai, tem 2 anos, tem um vai. Mas sabia, certamente não falta história pra contar, Anitta. Pô, que não falta história com maconha comigo, não falta história. Há muito tempo anda na minha vida. Mas eu agradeço a oportunidade, de verdade. É sempre bom compartilhar. Sempre fui seu fã, né? Agora aqui mais perto. Então é isso. É isso, gente. Valeu demais. Beijinhos e até semana que vem. Tchau, tchau. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!